Olá, meus amados irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que Deus te abençoe. Seja mais uma vez bem-vindo em nosso canal, que Deus possa te dar graça nessa oportunidade. A você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link, e estiver se inscrevendo, estivesse aí compartilhando essa mensagem, estivesse aí divulgando para grupo, para seus amigos, familiares, para que pessoas possam ser abençoadas pelo poder do nosso Deus. E também não deixasse de acionar o sininho para todas as vezes que eu postasse um novo vídeo, você estivesse aí recebendo essa nova notificação. Eu sou o pastor Luiz Carlos de Paulo, quero estar trazendo a palavra para você nessa oportunidade, uma palavra, eu considero uma palavra de alerta, meus irmãos, porque nós vivemos um momento em que existe uma frase que muitas vezes é usada por crianças, né? Todo mundo faz, às vezes crianças, adolescentes, usam essa frase, todo mundo faz, não tem problema eu também fazer. Isso é muito preocupante, porque nós já temos hoje, irmãos, uma palavra de Deus que ela é santa, inspirada por Deus, é a palavra de Deus, uma palavra santa, mas que se tornou um livro aí onde todo mundo questiona acerca da verdade desse livro. Então, nós vemos hoje dentro de um cristianismo da mesma forma, onde tudo é questionável, santidade é questionável, integridade é questionável. Então nós precisamos, irmãos, acender essa luzinha de alerta em nossos corações, em nossa mente, acerca de tudo isso que tem nos cercado, acerca de tudo isso que tem muitas vezes levado muitos cristãos. E não estou falando, irmão, de cristãos que são pessoas, talvez não tenham um grande conhecimento bíblico, melhor dizendo, não tenham uma grande base bíblica, mas pessoas que conhecem a palavra, são estruturadas realmente no conhecimento bíblico, mas pessoas têm sido levadas, irmãos, por engano, por paixões carnais, coisas carnais, por essa frase fraca, onde todo mundo faz, eu também posso fazer. Eu queria trazer para você uma palavra que diz que o tema dela é o fim não justifica o meio. Que o Espírito Santo ele possa te conduzir, ele possa te orientar, e aquilo que talvez possa ficar talvez no seu coração, na sua mente, em que você precise de um mais entendimento, que o Espírito Santo ele possa te dar. Porque vivemos esse momento de relativismo, né, da Bíblia, e um cristianismo relativista, onde, infelizmente, tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, que possamos tomar cuidado com isso e que o Espírito possa te conduzir. E para isso eu queria estar meditando com você, deixar como um texto básico para nossas vidas, a carta de 2 Coríntios, capítulo 5, apenas o versículo 10, que nos diz assim, apóstolo Paulo: pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa te dar graça, te dar clareza nesse assunto no seu coração. Irmãos, muitas vezes nós vivemos nesse meu evangelho em que nós vemos tantas coisas acontecerem. Homens, mulheres, em que você olha e fala, puxa, como pode isso acontecer? Como pode essa pessoa ser dessa maneira? Você conhece o testemunho da pessoa e você fica arrasando no seu coração, dizendo, como é que pode? Será que Deus usa essa pessoa? Será que Deus está usando essa pessoa? Irmãos, essa pergunta é muito importante. Muitas vezes eu me fiz essa pergunta até me deparar com essa palavra, com esse estudo que Deus colocou no meu coração essa semana. Uma coisa incrível. Muitas vezes nós nos questionamos, falamos, mas meu Deus, eu ando num caminho de justiça, eu ando num caminho onde eu procuro glorificar o teu santo nome, e nós vemos os púlpitos, nós vemos líderes
completamente, irmãos, andando na contramão de uma vida de santidade, de uma vida de integridade, de uma vida de honrar a Deus. E nós vemos, irmãos, pessoas sendo abençoadas por esses homens e por essas mulheres. Então a pergunta que muitas vezes ecoa, às vezes em nossa mente, e eu creio também na sua, que vai estar ouvindo, queria que você compartilhasse essa mensagem com pessoas que têm talvez essa dúvida. A pergunta que sempre, às vezes, ela grita no nosso interior é essa: Deus pode usar pessoas com falhas para cumprir seus planos? Essa pergunta, irmãos, ela às vezes bateu no meu coração de uma maneira, na minha mente, em que por muitas vezes, irmãos, eu fiquei confuso. E eu creio que por esse momento de confusão, vamos dizer assim, na minha mente, na minha vida espiritual, na vida que eu procuro ter com meu Deus, foi que Deus ele trouxe essa resposta para o meu coração. Então que você possa ficar atento àquilo que o Espírito vai falar com você e também vai completar no meu coração algumas coisas. Então, existe uma coisa: se é bem sucedido, obviamente vem de Deus, certo? Às vezes a visão é essa: se é bem sucedido, obviamente vem de Deus. Se traz benefício espiritual, não resta dúvida. Importante entendermos isso de início. Se traz benefício espiritual, não resta dúvida. Não carnal, não material, mas espiritual. É assim que muitas pessoas julgam pessoas e obras dos homens, imaginando que o fim justifique o meio. E até prove a aprovação de Deus das pessoas usadas para o bem dos outros. Deus pode usar pessoas com falhas para cumprir seus planos? Ele pode permitir que alguém sirva para ajudar outros e ainda reprovar aquele mensageiro? Irmãos, eu achei esse estudo assim maravilhoso, irmãos. Um estudo que ele nos traz um entendimento muito grande. Essas duas perguntas aqui, elas são essenciais. Eu considero perguntas assim fabulosas, irmãos. Deus pode usar pessoas com falhas para cumprir seus planos? A segunda pergunta: Ele pode permitir que alguém sirva para ajudar outros e ainda reprovar aquele mensageiro? Irmãos, essa pergunta ela é fora do comum. Porque a gente vê, como eu disse no início, na introdução, homens, mulheres, no púlpito, impondo a mão sobre pessoas. E nós vemos, irmão, pessoas, não vou dizer incapacitadas de intelecto, de conhecimento, mas de vida de santidade com Deus, irmãos. Nós vemos isso. Então, as aplicações desse raciocínio são muitas. Alguns justificam o adultério porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu cheguei para um ministério numa ocasião, irmãos, e passei por uma situação parecida por essas, em que tinha um homem completamente numa vida errada, e quando as coisas foram tragas, era um líder. Quando as coisas foram reveladas, a palavra da pessoa foi essa: mas Davi pecou, Davi fez isso, era um homem segundo o coração de Deus. E outro, no mesmo ministério, usou para mim e disse: mas pastor, Salomão teve centenas de mulheres. Qual o erro nisso? Então, irmão, nós vivemos nesse relativismo cristão, onde as pessoas querem pegar alguns erros dos homens no passado e trazer para o mundo, para o dia presente, dizendo que eles podem fazer. A primeira coisa que eu tenho que entender, irmãos, é que a Bíblia, maior parte dela, do Velho ao Novo Testamento, ela não foi escrita de fatos que iriam acontecer, mas de fatos acontecidos, para que ela pudesse me inspirar, para que eu não caísse no mesmo erro que aqueles homens. Tirando Apocalipse, que é o livro de revelações, li alguns textos de Daniel, que alguns teólogos o têm como um livro apocalíptico.
de Apocalipse, do Velho Testamento, de algumas revelações que vão acontecer de Daniel, mas o restante bíblico, todo o contexto bíblico são de coisas, de fatos acontecidos, para nossa inspiração, para nos ensinar. Por isso que Timóteo ele fala a sua carta, irmãos. Essa palavra, ela é apta para discernir, para redarguir, para instruir, para admoestar, para nos exortar, nos ensinar, irmãos, para que possamos ser varões perfeitos e perfeitamente aprovados por Deus. Então ela é um livro para meu ensino. Não é de fatos que aconteceram e eu tenho que repetir o mesmo erro. Então as pessoas usam. Eu passei por essa experiência no meu ministério. Então nós vemos que alguns justificam o adultério, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, como fala em Atos capítulo 13, versículo 22. Atos 13, 22 nos fala sobre isso, que Paulo diz isso. Outros defendem práticas erradas nas igrejas, do tipo show musical, atividade de entretenimentos. Nós vemos, irmãos, isso acontecer dentro de muitos ministérios. Apelos materialistas é o que mais se vê, e nós vamos por aí afora. Mas, irmãos, porque servem para encaminhar algumas pessoas para Cristo. No mundo de marketing e comércio, não deve nos surpreender que o lucro, no final da folha de balanço, se torne o único medidor importante. Será que tudo isso, esse show musical, essas atividades de entretenimento que são antibíblicas? Irmãos, eu vejo aí algumas grandes denominações na nossa cidade convidando certos tipos de pessoas para fazer entretenimento com crianças, irmãos, que são antibíblicas, em que Deus, irmãos, ele proibiu, ele disse para não fazer isso. Irmãos, e nós vemos aí líderes de crianças, irmãos, líderes de crianças, trazendo esses entretenimentos antibíblicos dentro das salas de aulas das crianças, fazendo esse tipo de coisas, e não estão vendo, irmãos, que estão cometendo. Mas por que isso? E nós vemos, irmãos, que esses apelos materialistas, isso é uma coisa que já virou um fato normal dentro de algumas denominações. Mas por que, irmãos, isso? Porque o lucro no final da folha de balanço se torna o único medidor importante. Não é transformar as pessoas, não é criar as crianças para serem grandes líderes, preparar grande liderança, jovens, adolescentes, não. Tudo tem um fundo interesseiro. E tem que tomar cuidado com isso. Você que é pai, você que é mãe, observa quem é que está sendo esse tipo de entretenimento dentro da escolinha da sua criança. E olha bem, você tem o direito, você é pai, você é mãe, você tem que olhar isso. E depois você procura na Bíblia se na Bíblia está correto isso. Te garanto que muitos vão dizer, mas pai, mãe, isso não tem problema. É apenas entretenimento para a criança. É na medida que eu vou a Bíblia, eu permito isso, eu estou desencadeando a maldição sobre os seus filhos, sobre as suas crianças, em que aquilo não vai surtir efeito no momento, mas no futuro vai ter um efeito muito grande e negativo ainda. Então observe muito bem o que tem sido ensinado nas escolinhas dominicais dos seus filhos. O que tem sido ensinado para eles. Esses shows musicais que seus filhos pedem para ir, os adolescentes pedem para ir. Observe bem esses shows chamados shows musicais. Que tipo de musicais têm sido apresentados? Quem tem apresentado esse show? Qual é o fundo de interesse por trás desse show? Então observe bem tudo isso. Mas o estudo da palavra deixa bem claro que o julgamento de Deus ele é outro, irmãos. O julgamento, quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Deus ele julga de uma forma completamente diferente. Ele frequentemente usa pessoas com falhas e até atos errados dessas pessoas para cumprir seus planos. Entendeu? Deus às vezes ele age, frequentemente usa pessoas com falhas,
e até pessoas erradas para cumprir os seus planos. Jamais devemos distorcer este fato para justificar o erro. A gente não pode justificar um fato, irmãos, para poder distorcer. Jamais devemos distorcer esse fato para justificar um erro nosso, um erro meu, um erro seu. Não pode se justificar. Não é porque um grande líder comete um erro, os membros da igreja têm que cometer o mesmo erro. Ah, não, meu líder ele fez isso e ele está na frente da igreja. Irmãos, o problema é dele com Deus. A tua vida ela é com Deus. A tua santidade ela é com Deus. Então, irmãos, entende bem uma coisa muito importante. Você já ouviu falar sobre Pérez Uzá. Pérez, ele era um filho de Judá. Pérez, Judá e Tamar, e se tornou antepassado de Jesus. Você olha para a genealogia de Jesus, irmãos, Mateus capítulo 1, você vê que não era uma genealogia de pessoas perfeitas. Você olha para a genealogia daquela e fala, Jesus vai ser... Cristo como Jesus, como homem, vai ser um cara derrotado, porque a genealogia de pessoas imperfeitas, pessoas que erraram de uma forma vergonhosa no passado. Aí você olha, você vê Mateus capítulo 1, versículo 3, mas você vê que a relação deles envolvia promessas quebradas. Todas essas pessoas, Pérez, Judá, Tamar, que se tornou-se antepassado de Jesus, como ali em Mateus 1,3, essa relação deles envolvia promessas quebradas, engano, prostituição. Você vê Gênesis capítulo 38, Deus ele usou essas pessoas, mas não aprovou os pecados delas, irmãos, entende bem? Deus usou essas pessoas no passado, mas não aprovou os seus pecados. A genealogia de Cristo inclui adúlteros, assassinos, idólatras. Você olha para essa você olha para a genealogia dele. Inclui-se todo esse tipo de pessoas. Adúlteros, idólatras, assassinos. E você vê que vai por aí afora, você lê a história de todos aqueles que eram da genealogia de Cristo, como eles eram no passado. Então você vê que Deus usou pessoas com falhas para trazer Jesus ao mundo. Pessoas com falhas para que se alcançasse o grande projeto, o grande objetivo de Deus. Deus pode usar o pecado do homem para cumprir seus planos, mas isto não justifica o erro. Entenda bem isso, irmãos. Deus pode usar o pecado do homem para cumprir seus planos, mas isso não justifica o erro. Eu tenho certeza que a posição que eu ocupo hoje, como pastor presente no ministério, foi porque uma pessoa no passado pecou. E através desse erro, Deus me colocou na liderança de um ministério para glorificar esse Deus, para honrar o nome desse Deus. Então, irmãos, o fim não justifica o meio. Não é porque meus líderes, um líder do passado cometeu um erro, eu vou cometer o mesmo erro. Eu fui chamado para honrar esse Deus maravilhoso, para glorificar esse Deus, para ser grato em tudo que Ele fez pela minha vida. O lugar de onde Ele me tirou, e o lugar onde Ele me colocou, um lugar de honra, para onde Ele possa ser reconhecido através de minha vida. Onde Deus te colocou como líder, como homem de Deus, mulher de Deus, não é para se exaltar, para justificar um erro que o outro cometeu e a pessoa cometer o mesmo erro, não. É para que você seja um referencial, uma pessoa que as pessoas possam olhar e ver Deus na sua vida. Então nós vemos que os irmãos de José, eles pecaram nas suas más intenções, mas Deus usou o erro deles para salvar uma nação. Lá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, Judas pecou, mas Deus usou sua traição para um fim proveitoso. Você vê em Mateus capítulo 26, versículo 24. Os judeus mataram Jesus, mas Deus usou este pecado para cumprir seus planos em Atos capítulo 3, versículo 13 ao versículo 19.
Então Deus usou aqui, irmãos, alguns erros desses homens no passado, para que o seu nome fosse glorificado e a sua obra não deixasse de ser concretizada. Se refletir um pouco, perceberá, irmãos, que Deus constantemente usa pessoas com falhas para cumprir seus propósitos. Se nós observarmos, irmãos, nós vamos ver que constantemente Deus usa pessoas falhas para cumprir seus propósitos. Porque Ele trabalha por meio de pessoas imperfeitas como eu e você, irmãos. É assim que Deus trabalha. Por isso, irmãos, que o livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, fala que Deus, Ele, ao mesmo tempo, Ele não tem o culpado pelo inocente, mas Ele diz que Ele tem um caminho nas tormentas. Já imaginou o caminho no meio das tormentas? Deus tem caminhos, irmãos, que a gente não consegue entender. Você olha para o livro de Isaías, você vê um Deus falando que os seus pensamentos não são os nossos pensamentos, que os seus caminhos não são os nossos caminhos, que os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos e os seus caminhos mais altos que os nossos caminhos. Quer dizer, mais perfeitos nossos caminhos. Ainda que pareça imperfeito, ainda que pareça errado os meios de Deus trabalhar, mas o caminho de Deus, ele é mais perfeito que o nosso. Entende bem isso, irmãos? Nosso Deus, ele é maravilhoso demais. Ele escolheu os sacerdotes imperfeitos. Hebreus capítulo 7, versículo 23, 27. Ele escolheu apóstolos imperfeitos. Isso em 2 Coríntios 4, 7, Gálatas 2, 11, Filipenses 3, 12. Deus, ele trabalha na imperfeição humana para que as pessoas possam ver a glória dele através de tudo isso. Então você vê, irmãos, que essa loucura de Deus, irmãos, ela é mais perfeita do que todas as coisas. Parece que a gente olha assim e fala, meu Deus, é uma loucura muito grande, um Deus trabalha dessa maneira. Deus poderia trabalhar com as coisas mais perfeitas que ele quisesse, irmãos. Mas não. Ele procura o imperfeito para poder fazer perfeito. Existe um ditado, irmãos, que tem aí no mundo, e que eu já vi muitas pessoas usarem esse ditado na igreja. Pau que nasce torto, morre torto. Isso é lá no mundo, esse provérbio é no mundo, que na igreja não, no cristianismo não. É torto, Deus transforma para a glória do nome dele. A pessoa permanece imperfeita se ela quiser permanecer imperfeita. Então, irmãos, o fim não justifica o meio. E para encerrar, irmãos, essa palavra, esse ensino que o Espírito colocou em nosso coração, o fato de alguém, entende bem, o fato de alguém servir para pregar a verdade aos outros não significa que a própria pessoa necessariamente chegará ao céu. Guarde essa palavra como alerta. Se você conhece alguém em que ela está achando porque está pregando, porque prega muito bem, é um bom orador, é uma boa oradora, é um grande intérprete da Bíblia, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, conhece centenas, milhares de versículos de cor. Não vou dizer de cor, que de cor vem de coração, segundo o grego, mas conhece de mente, de intelecto. Isso não quer dizer que essa pessoa vai para o céu, não. Não quer dizer que essa pessoa tem uma vida de santidade, que só vai para o céu aqueles que santificarem as suas vestes. Aqueles que aceitarem serem lavados e remidos no sangue de Jesus. É aqueles que se encaixam naqueles salmos em que o salmista pergunta: que darei eu por todos os benefícios que tem feito por mim? Tomarei eu o cálice da salvação e invocarei o teu nome. Tomar o cálice da salvação quer dizer você renunciar a si próprio, renunciar às práticas do mundo, renunciar às práticas carnais. Invocar o nome do Senhor é chamar Deus para si, chamar Deus para a sua vida, para que Ele possa penetrar a tua alma, transformar teu entendimento e a tua alma, e te libertar daquele homem velho, daquela natureza morta, pecaminosa. Então, o fato de alguém servir para pregar o evangelho a outros, não significa que a própria pessoa necessariamente chegará aos céus. O texto que nós lemos fala sobre isso.
Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, cada um será julgado pelo reto juiz, irmãos. Cada um será julgado pelo reto juiz. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. O Evangelho de João capítulo 12, versículo 48. Que essa palavra possa ficar no teu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que o Espírito possa te conduzir pelas veredas dessa verdade. Talvez você está olhando ainda e dizendo, olha, mas aquele líder está dessa maneira, aquela líder age dessa forma, mas o fim não justifica o meio. Eu ensino uma coisa, às vezes, para a minha liderança, meus queridos irmãos, e às vezes para os membros da minha igreja. Eu digo, olha, não desça de nível. Não desça ao nível que Deus te colocou. Deus te colocou no lugar de excelência. Não desça ao nível. Não se iguale. Se as pessoas querem andar no caminho de lamaçal, de erro, fique na posição de excelência. Deus te tirou daquele lugar para que você seja um referencial. Por isso que ele diz na sua palavra, no livro de Mateus, capítulo 5, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Não se pode pegar uma luz, uma lamparina, uma luz, e se esconder. Todos vão ver que ela está escondida. Não tem como esconder a luz. Nós somos luz. Tem que colocar em cima, onde todos possam ver e ser guiados por ela. Deus colocou você. Não é para você se igualar. Não é para você descer de nível. Não é para você dizer, olha, pastor, todo mundo faz, eu também vou fazer. A você, meu jovem, a você, minha jovem, a você, meu adolescente e minha adolescente, querido. O mundo oferece isso. As amizades imperfeitas, erradas, dizem isso. Às vezes um círculo, para você fazer parte, talvez, de um círculo de amizade. Ser reconhecido por todos, talvez, no seu círculo de amizade. Como uma pessoa bem conhecida ou admirada por todos, você vai precisar descer de nível e fazer o que os outros fazem. Permaneça na tua posição de excelência. Meu jovem, meu adolescente, minha adolescente. Meu amado irmão, minha amada irmã. Permaneça na posição de excelência. Você é príncipe, você é princesa. Carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2. Nós somos sacerdote real. Nós somos povo santo. Nós somos nação eleita. Nós somos, irmãos, o povo adquirido por Deus. Nós somos príncipes, pessoas que ocupam o lugar de excelência desse Deus maravilhoso. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja, que Ele te fortaleça a cada dia. Deus abençoa agora esse irmão, abençoa agora essa irmã, abençoa esse adolescente, esta adolescente, este jovem e esta jovem. Meu Deus, talvez estão sendo influenciados, ó Deus eterno, por palavras, ó Deus eterno, mentirosas, enganosas, dizendo que eles tinham que fazer isso ou fazer aquilo para serem reconhecidos, admirados por outras pessoas. Mas Deus, não tem coisa melhor saber que nós estamos debaixo da tua orientação, estamos sob o teu olhar, como Jó no passado, tu disse ao Pai para Satanás, viste tu, meu servo Jó, homem íntegro, fiel, justo, homem que foge do caminho do mal, se desvia do caminho do mal, que ajuda o órfão, ajuda a viúva. Meu Deus, tenho certeza que nesse momento existe um grupo de jovens, adolescentes, irmãos e irmãs que estão sendo admirados por ti da mesma forma, mas estão sofrendo, ó Pai Celestial, essa perseguição, essa influência do maligno, de pessoas malignas, ó Deus eterno, para saírem do seu lugar de excelência. Eu quero pedir que essa palavra agora possa penetrar na sua mente, no seu subconsciente, meu Deus eterno, e possa fortalecê-las, elas possam reconhecer, ó Deus querido, a sua autoridade no mundo espiritual,
e não descer, ó Deus eterno, de nível, mas permanecer nesse lugar de excelência. Eu entrego teus filhos em tuas mãos, eu os abençoo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê uma unção nova na sua vida através dessa palavra em Cristo Jesus. Fique com Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.